Gente, eu vou contar para vocês algumas experiências sobrenaturais. Teve uma vez que eu estava na igreja e foi dito no altar, né, no púlpito, que o demônio ia passar na casa de algumas pessoas com chifre e tudo, sabe? Batendo no portão. E eu clamei a Deus, me veio um temor muito grande, me veio um medo muito grande. E sentada no banco lá da igreja, eu comecei a clamar a Deus, Deus, que não aconteça comigo, que não seja comigo na minha casa. E se passou um tempo, eu não sei se foram meses ou dias, e eu fui deitar, eu fui dormir à tarde, e aí eu começo a escutar passos descendo na escada. E aí eu vejo o demônio na frente da minha cama. Ele parecia um touro. E ele ficava encarando e bufando e chegando pertinho do meu rosto. E no sonho, eu não tinha coragem de abrir os olhos completamente. Sabe, foi algo muito sobrenatural. Ele ficou lá me encarando, como se quisesse me amedrontar, sabe? Porque na época eu estava jejuando, eu estava buscando muito a Deus. Então, assim, ele veio. E aí eu comecei a clamar a Deus no sonho. E aí eu voltei, eu acordei. Então, assim, foi uma experiência muito sobrenatural, porque foi a primeira vez que eu vi, assim, um demônio dessa forma. Um demônio, assim, na frente da minha cama, sabe? Então, a gente não pode brincar na presença de Deus. Na época eu estava jejuando muito, fazendo oração de guerra pela minha mãe, pela libertação dela. Então, não é brincadeira. As coisas de Deus, as coisas sobrenaturais, não é brincadeira. E também tem uma outra experiência. Teve uma vez que tinha um calendário do Cruzeiro que ficava bem aqui na frente do meu quarto. E aí tinha lá, né, aquele mascote do Cruzeiro. Aí eu fui dormir. E aí você acredita que o demônio vem em forma de um urso, sabe? Na frente da minha cama. E ficou lá um tempão. E aí eu sei que o Espírito Santo me despertou. Eu olhei e vi com os olhos abertos mesmo, visão aberta, e eu vi esse urso bem na minha frente me olhando. E aí o Espírito Santo é tão bom, que ele não deixou eu me apavorar, não deixou eu ficar com medo. Eu só virei pro outro lado e continuei a dormir como se nada tivesse acontecido. E aí passou um tempo, vieram alguns irmãos aqui na igreja, aqui em casa, e olhou pro calendário, e esse calendário já estava me incomodando. Eu olhava para ele e tinha algo estranho. E aí esse irmão pegou o calendário e jogou fora. Então, assim, foi uma porta de entrada pro demônio. Porque o demônio, ele quer arrumar qualquer coisinha para entrar na casa da gente. E tem outra experiência também. Teve uma vez que eu também estava dormindo e o quarto estava escuro, a minha porta estava até fechada. E quando eu despertei, quando o Espírito Santo me despertou, a minha mãe estava parada na frente da minha cama. E assim, eu tomei um pouco de susto, só que Deus não deixou eu ficar apavorada, nem gritar, nem nada. Eu fiquei um pouco temerosa assim. Me veio aquele medo, né? Aquela sensação ruim. E aí eu falei assim, o que você tá fazendo aqui, mãe? O que você tá fazendo aqui? E aí, beleza. Eu virei pro lado e voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. Então, assim, olha como Deus é bom, como Deus guarda a gente nos mínimos detalhes. Com certeza não era minha mãe que estava lá, mas um espírito que a possuiu. Então, assim, como Deus é incrível. Eu dormi tão bem que eu nem escutei ela saindo.
sabe? Nem escutei. Deus é muito fiel e justo quando a gente se posiciona, quando a gente está na santidade, na oração, buscando Ele, na sinceridade. Ele guarda os seus filhos. Então, vim trazer essas experiências para vocês. Se quiserem mais, comenta aqui, curte, compartilha. E é isso.